Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vai começar mais uma entrevista. E hoje eu estou aqui com Marcos Lago, né, para a gente trocar uma ideia sobre a sua organização, né? A Revolução Solidária, uma tendência interna, né? Nova que tem dentro do pessoal, ao meu ver, não tão nova assim, né? Mas para a gente conversar, ver com o que essa tendência está pensando, né, dessa atual realidade, né, que o Brasil está vivendo. Tudo bom, Marcos? Antes da gente começar, passa aí o bastão para você se apresentar um pouco mais. Eu sou Marcos, eu sou advogado de profissão, né? Faço parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, sou do setor jurídico do movimento, também da coordenação estadual, e na Revolução Solidária também compõe a coordenação estadual, alguns outros espaços, enfim. E estamos aí na construção da Revolução Solidária nesse momento. Beleza, maravilha. Então vamos lá para a primeira pergunta, Marcos. Né, eu acho que é de comum acordo, né? Acho que não só entre a gente, mas entre a esquerda inteira, da necessidade de derrubar o Bolsonaro, né? Mas o que a gente tá acompanhando, Marcos, é que tem alguns setores da dita direita que também, né, estão querendo derrubar o governo, né? Como que a esquerda tem que se posicionar nesse cenário, né? Como que a esquerda pode se posicionar de uma maneira independente? Olha, eu acredito que, por um lado, de certo modo proveitoso a adesão da direita à pauta do impeachment em si, mas eu acho que nós precisamos ter clareza do que isso significa, né? Quando nós falamos sobre o impeachment, nós temos que ter em mente que isso cria um vácuo na política, né, brasileira, e que esse vácuo não necessariamente será preenchido pela esquerda, né? Então, com forte apelo e participação da direita, o saldo político desse processo, obviamente, acaba indo para um campo oposto. E nós sabemos que é um campo que articulou o golpe contra Dilma, né? Que articulou para a ascensão do Bolsonaro. Muitos apoiaram o governo Bolsonaro, a eleição do Jair Bolsonaro, e que hoje se colocam contra ele por entenderem minimamente a gravidade, mas também em grande modo, e acho que isso, na verdade, é preponderante por conveniência, né? O momento político mostra que há um desgaste muito grande do Bolsonaro, esses setores tentam se descolar dessa opção política que tiveram em 2018 e tentam se projetar para o próximo ano, né? Então, a gente precisa também ter a clareza do que isso significa, essa movimentação da direita. Obviamente que nós não podemos impedir ninguém de ir para a rua, acho que não nos cabe esse papel, né? Mas, e também, de certo modo, para que haja o impeachment, nós precisamos dialogar com vários setores da sociedade. Só que nós temos que ter clareza que nós somos uma coisa e que a direita é outra, né? Então, mesmo dentro desse espectro, né, de pessoas e grupos e articulações que se dão pelo impeachment do Bolsonaro, acho que nós estamos dentro de uma disputa também desse processo, né? A partir do momento em que a direita compra essa briga pelo impeachment, né, pela derrubada do Bolsonaro, dois projetos de país estão se colocando em pauta. E acho que nós temos que defender um projeto de país que seja popular, que seja, né, dentro do nosso campo, que seja progressista, que defenda as pautas do povo. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. O que eu penso, obviamente, que a gente não... Resumindo toda essa lógica, né, porque talvez tenha ficado um pouco confuso, nós não temos como impedir a participação da direita. Na articulação parlamentar, de certo modo, é proveitoso, porque apenas a esquerda não consegue o impeachment, mas acho que nós temos que nos diferenciar nas ruas, nos diferenciar enquanto projeto, e temos que disputar para que nosso projeto seja exitoso, a partir da derrubada do Bolsonaro, que é nosso objetivo 1, 2 e 3 no momento. Acho que é um pouco por aí.
Sim, Marcos, mas eu tenho uma preocupação, né? Você citou aqui, né, a questão do golpe, né? Para mim, acho que o Bolsonaro foi, né, foi fruto, né, foi um dos frutos que o golpe gerou, né? Acho que isso é comum de acordo. E você não acha que a aliança com esses setores pelo impeachment, né, seria, com os setores da direita, seria, né, combater o problema só pela superfície e não ir mais a fundo? Eu concordo. Na verdade, eu acho que a fala que eu tento trazer é bastante nesse sentido. Eu tenho acordo com essa avaliação, porque o impeachment por si só não derrota o Bolsonaro, mas não derrota o bolsonarismo, não derrota a extrema-direita. E a partir do momento em que nós temos o impeachment, nós teremos um vácuo na política, obviamente, né? E esse vácuo pode ser preenchido por setores muito perigosos, tanto quanto o Bolsonaro significa hoje, né? De perigo para a população, para o povo brasileiro. Então, acho que nós temos sim que nos diferenciar enquanto projeto, combater o bolsonarismo de uma forma contundente nas ruas, a direita também. Acho que nós temos que nos diferenciar nas ruas e também em projeto, mas acho que nós temos que ter a clareza também de que no parlamento, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nós não derrubaremos o Bolsonaro apenas com os votos da esquerda. Né? Nós temos menos de um terço desses espaços dentro do campo progressista. Então, nós temos uma dificuldade muito grande nesse momento, por mais que nós façamos atos de rua que sejam gigantescos e muito maiores do que estamos fazendo hoje, e que o clamor das ruas de fato derruba o Bolsonaro, que acho que é o único caminho que nós temos hoje, né? Muitos setores econômicos ainda apoiam o governo Bolsonaro, nós ainda temos resistência de vários campos, mas mesmo que nós tenhamos toda essa articulação, isso evidentemente passa, em certa medida, por esse trâmite que se dá no Congresso e no Senado. Então, fica um pouco na Câmara, no Senado, né, no Congresso como um todo. Então, fica um pouco difícil de aprovarmos qualquer medida a partir apenas dos partidos de esquerda. Mas isso nós não podemos simplificar essa articulação e reduzir a luta ao que é o bolsonarismo. Acho que nas ruas, enquanto projeto, nós temos que nos diferenciar a todo momento e lutar, inclusive, contra a direita, né? Porque, inclusive, é o que será feito pela direita, né? Nós temos que ter clareza de que se o Bolsonaro hoje cai, um projeto de direita pode vir ao poder e que ele irá atrás de nós novamente, como sempre foi na história do país. Então, mesmo dentro desse caminho percorrido pelo impeachment, existem projetos de país que estão em disputa. E a gente não pode negar isso, e a gente não pode negar o nosso viés ideológico, o nosso pensamento e a nossa luta pelos direitos do povo brasileiro, que acho que é o que está em pauta hoje. Né? Porque quando a gente fala do impeachment do Bolsonaro, não é só porque, obviamente, passa muito pela questão da vacina, passa muito pelos crimes que ele fez, mas também porque todo e qualquer avanço social hoje está sendo destruído pelo governo Bolsonaro, e qualquer outro avanço para retomar esses direitos sociais que estão sendo negados serão muito difíceis, né, no projeto de futuro. Então, assim, nós falamos de projeto de futuro, mas talvez não tenhamos um futuro. Então, o impeachment do Bolsonaro é fundamental para isso. Então, nós temos que nos colocar contra isso, e quando nós falamos de projeto de futuro, né, e garantir que haja um futuro, a gente também tem que lembrar que a direita comunga de todo esse projeto econômico que o Bolsonaro encabeça. Né? Obviamente que de um jeito mais esterilizado, digamos assim, né, com um discurso um pouco mais controlado, mas eles comungam de todas essas reformas que o Bolsonaro tenta trazer e desse neoliberalismo que vem avassalando o Brasil, e do desemprego e a fome que estão avançando. Acho que talvez seja um pouco por aí. Não sei se a resposta contemplou, mas Não, enfim. tudo bem. Aqui é o entrevistado é você. Ô, Marcos, conta aí um pouquinho, né? Como que surgiu e qual é o motivo da existência de uma nova tendência, né, dentro do pessoal, que é a Revolução Solidária. Olha, a Revolução Solidária hoje, acho que é importante salientar, logo no começo da resposta, ela é composta por vários grupos, né, políticos. Alguns grupos que já se articulavam dentro do PSOL, como Unidade Aberta, que é composta
por uma dissidência do Fortalecer e alguns grupos, e aliás, as Brigadas Populares, o Lutas, que é muito forte no Norte e no Nordeste, que já era um grupo articulado dentro do PSOL, e também conta com o ingresso do MTST e vários outros grupos ao redor do país. Como isso se deu? O MTST, há muito tempo atrás, e aí vou trazer um pouco a história do MTST, mas obviamente que a história da Revolução Solidária e a Revolução Solidária hoje não significa apenas o MTST. Acho que isso é importante ser frisado, que a Revolução Solidária é uma coisa, o MTST é outra. Mas o MTST, certo, ele existe desde 97, vou pular um pouco a primeira parcela, né, a primeira parte de sua existência, de sua construção, mas depois de 2013, o MTST tem um saldo político muito grande e percebe que para se articular, por exemplo, contra o golpe, né, que se colocou em curso em 2015 e 2016, para se colocar contra o avanço do neoliberalismo, o decréscimo das pautas sociais na agenda política brasileira, era necessário ir dar um passo além do que o próprio movimento conseguia dar respostas, né? O MTST, embora não se limite a discutir apenas a moradia, tem uma limitação de atuação por ser um movimento social. Dentro dessa lógica toda, surge com outros grupos que também tinham essa visão a Frente Povo Sem Medo. A Frente Povo Sem Medo se coloca contra o impeachment, né? Contra o golpe que se deu contra o governo da Dilma. Ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período, surge a Brasil Popular, e esses grupos vão se articulando em pautas mais centrais da política brasileira, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, e todo esse avanço do desmonte dos direitos da população brasileira. E aí, nesse caminho todo, o MTST também percebe que não adianta apenas fazer luta na rua e fazer movimento social, né? Porque isso você encontra uma barreira muito clara, que é a da caneta, né? Você se mobiliza, você faz ato, você protesta, você fecha via, você ocupa, você faz tudo. Mas se não houver um mínimo de boa vontade, fica muito difícil você ter qualquer conquista, né? E aí, nessa toda, já tinha 2018, muito conturbado pelo momento político que nós atravessávamos naquele momento, né, de uma forte polarização da política brasileira, que era natural para o período, e a candidatura, embora não tenha tido um resultado numérico muito significativo, né, não tivemos 1 milhão de votos, por exemplo, teve uma vitória política muito grande, de colocar um projeto de país e um projeto de esquerda em pauta, né, no Brasil, o que era fundamental naquele período. Então, nós tivemos, em 2019, um avanço em algumas lutas, né? Enquanto MTST, também na articulação junto ao PSOL, algumas pautas se colocaram fundamentais pelo primeiro ano de governo do Bolsonaro. E em 2020, o caldo de toda essa luta desagou também na candidatura do Guilherme à Prefeitura de São Paulo. Naquele momento ainda era muito difícil, né? Você pensar numa candidatura encabeçada por um coordenador de um movimento social, ainda mais durante um período de pandemia em que o MTST se desdobrou em várias ações de solidariedade, então desde a arrecadação de cestas básicas para comunidades, quanto atendimento jurídico para famílias que estavam sendo despejadas, famílias que não estavam conseguindo obter auxílio emergencial, atendimento psicológico e psiquiátrico para a nossa base do movimento. Enfim, nós nos desdobramos em uma imensa e muito grande campanha de solidariedade naquele momento, e isso foi criando um caldo, né, na cidade de São Paulo também para a candidatura do Guilherme, que acabou refletindo o anseio por uma nova esquerda, por uma nova força política aqui na cidade de São Paulo, que se colocasse no campo progressista, viável e que dialogasse com a população, né, que não discutisse política apenas para um nicho, para um grupo específico, que furasse a bolha da esquerda e dialogasse com o povo. A candidatura acabou se mostrando extremamente viável, muito a partir disso. Vale lembrar que tínhamos menos de 1 minuto de tempo de televisão, eram acho que 27 segundos, algo nesse nível, né? 17 segundos, algo muito insignificante, mas as campanhas das redes, as ações de solidariedade, as agendas nas ruas mostraram que era possível
pensar uma nova esquerda e um projeto político que dialogasse com o povo, né? E vale lembrar que no segundo turno, quando nós tivemos o êxito no primeiro turno, que foi um ganho político muito grande, isso se comprovou, né? As regiões em que o Guilherme obteve a melhor votação foram justamente as regiões mais afastadas de São Paulo, né? Cidade de Tiradentes, Grajaú, Capão Redondo, que são cidades também que o MTST tem atuação, que muitos setores do próprio PSOL também têm uma certa atuação, o que facilitou com que nós fôssemos exitosos nesses espaços. Então, foi uma campanha muito vitoriosa, e naquele momento o que acontece? Né? Nós temos uma força política emergindo na cidade de São Paulo e no país, porque essa campanha transcendeu os espaços aqui de São Paulo, né? Deu uma nova esperança para a esquerda brasileira como um todo, principalmente dentro do PSOL. Muitas pessoas se aproximaram, né? E queriam construir uma nova política dentro da esquerda, né? Um novo projeto político de esquerda que dispute efetivamente o executivo a partir do diálogo com a população, a partir do diálogo com a sociedade em toda a sua amplitude, que seja enraizado na periferia. E dentro desse caldo todo, nós vimos que havia uma necessidade urgente de criar uma força política, né? De criar um movimento corrente, que veio a ser a Revolução Solidária, que pudesse trazer essas pessoas para esse projeto, que fosse construído, obviamente, que dentro do PSOL, né? Porque é importante também que nós estejamos organizados dentro do partido, não adianta participar de um projeto eleitoral, sendo que você não está dentro do partido, né? Isso dificulta muito todos os trâmites, e também não faria muito sentido nós lançarmos um candidato dentro do PSOL se não estivéssemos minimamente alinhados ideologicamente com o partido, né? Mas que também atuasse para fora do partido, nos territórios, em diversos setores da sociedade, sindicatos, e dessa ideia, dessa necessidade, dessa efervescência política que nós tivemos naquele momento, surge a Revolução Solidária, que é justamente um movimento corrente para que possa atuar dentro do PSOL, mas que também possa se organizar nos territórios, sindicatos e diversos segmentos da sociedade. E nesse primeiro momento, nós articulamos com vários grupos dentro do PSOL que também pensam da mesma forma que nós, que tem um acordo político muito profundo, muito forte, que são esses grupos que eu mencionei, mas também vários outros que estão ao redor do país. E hoje nós estamos organizados praticamente em todos os estados do país. Estamos tocando tanto o processo congressual do PSOL e as lutas dentro do próprio partido, mas também tocando ações de solidariedade em todos os territórios, participando de várias manifestações e atos dentro das periferias das cidades e começando a trabalhar e tentar enraizar o movimento por uma revolução solidária em todo o território nacional. Então, a Revolução Solidária vem um pouco desse caldo, né? E espero, até o momento, nós ainda somos um movimento corrente muito recente, mas acho que o saldo que nós temos até o momento é muito positivo e espero que a gente consiga dar resposta para todas essas demandas e todo esse acúmulo político que se colocou e que a gente está tentando direcionar para um projeto político popular, enraizado, democrático e que seja composto pelo povo, né? Acho que esse é um fator fundamental para a existência da Revolução Solidária. Ô, Marcos, antes de eu fazer uma pergunta que envolve a questão das eleições, né, eu queria te fazer uma outra pergunta antes, né? É uma pergunta bem simples, né? Qual é o balanço que vocês, né, da Revolução Solidária e de você têm em relação ao PT? Olha, eu acho que em relação ao PT é importante a gente lembrar um pouco a trajetória do PT, né? O PT ele surge de um movimento muito forte das comunidades eclesiais de base, do sindicalismo, muito enraizado na população, né? No Brasil em geral, em todos os territórios, que de fato foi periférico, foi sindicalista, veio do povo, né? Então, acho que hoje o que a gente precisa ter de balanço sobre o PT, acho que obviamente, né, e que a esquerda reiteradamente o critica por alguns fatores, e acho que não cabe a mim citar todos eles, mas obviamente que o esquecimento da base, alguns acordos em prol do governismo e de uma governabilidade que transcenderam
os limites da construção de um poder popular, né, de uma sociedade que caminhasse para a garantia dos direitos sociais, mas a gente não pode esquecer, e acho que isso que a gente precisa trazer, que o PT também teve muitos êxitos, né? O processo de construção e de chegada do PT ao poder, ele é um processo que foi exitoso, que foi enraizado, né, junto à população, junto ao povo, e isso é algo muito significativo, né? É um legado que nós não podemos renegar, né? Acho que hoje nós temos que fazer sim uma crítica aos erros do PT, nós temos diferenças com relação ao PT e o que o PT fez em diversos momentos históricos aí da sua condução do governo federal, principalmente, mas nós temos também que ter a clareza de que o PT foi um avanço em vários aspectos da construção popular brasileira, né? E acho que esses êxitos e esse processo que se mostrou em certa medida exitoso, acho que a gente tem que ter a clareza e a dimensão de que é positivo, né? É aprender com esses acertos, melhorar e aperfeiçoar esses processos que foram feitos e, obviamente, criticar os equívocos que se deram no processo. Obviamente, também, que a gente precisa pontuar que a esquerda hoje também, como eu posso dizer, tem um discurso muito sectário com relação ao PT, um antipetismo muito forte, que renega um processo político que foi muito importante para o país, né? Que não aprende, que não quer dialogar com a população, se nega a fazer esse diálogo, se nega a construir um projeto de poder político, de poder popular, que seja enraizado na sociedade brasileira, que pensa em dialogar apenas para nichos, que parte de uma crítica que muitas vezes é cega, né? Parte de uma crítica que, obviamente, em vários pontos nós comungamos, nós temos acordo, porque de fato o processo teve seus equívocos, mas esquece alguns fatores que foram muito importantes e sem os quais o PT também não teria chegado ao poder. Acho que a resposta, na verdade, acaba sendo um pouco confusa, né? Até porque várias das críticas nós não teríamos tempo aqui para falar e vários dos acertos políticos também nós não teríamos esse espaço. Mas é aquilo, nem ao céu nem à terra, acho que a gente nem ao inferno, né? Acho que a gente precisa ter a clareza dos acertos e dos erros, concordar e seguir com os acertos e, obviamente, criticar os equívocos, né? A gente não pode cair no antipetismo cego que nos leva a erros grosseiros na política brasileira. E acho que vai um pouco por esse caminho. Não sei se foi muito claro, mas enfim. Não, tudo bem. Então vamos para a primeira polêmica aí, né, em cima dessa pergunta que eu fiz, né? Assim, principalmente no segundo turno, Marcos, né? Eu fui assim bastante crítico a algumas posições totadas pelo Guilherme Boulos, né? Uma delas foi a aliança, né, fechada para o segundo turno com partidos que não são na órbita da esquerda, como o PTT e a Rede, né? Outra crítica que eu tive em relação ao Boulos foi o fato do Boulos ter sentado com empresários da Faria Lima, algo que, ao meu ver, não poderia ter acontecido. Eu queria saber se, assim, a gente pode aqui ficar pontuando vários erros, ficar discutindo o PT, mas eu acho que tem uma coisa que é central, que a gente tem que discutir, né, são as alianças e a postura conciliatória do PT. Você acha que o caminho que a candidatura do pessoal tomou no segundo turno não foi meio perigosa e pode caminhar para uma postura conciliatória no futuro, ser um novo PT? Olha, eu acho que essa resposta é um tanto simples até. Acho que o caminho que o Guilherme tentou tomar, acredito eu que foi muito acertado, porque é o seguinte, acho que nós não podemos deixar de dialogar com nenhum setor da sociedade, a questão são os termos desse diálogo, né? Quando nós fazemos a crítica ao PT sobre a conciliação em prol de uma governabilidade, nós temos que ter em mente que essas conversas foram feitas em muitos momentos para retirar direitos, desinvestimento em ações em programas populares, em programas sociais, e eles se deram majoritariamente
de uma forma que acabou sendo negativa para a população brasileira. E esses diálogos que o Guilherme teve, nós não podemos nos negar a dialogar com as diversas forças que existem na sociedade, né? Os diversos partidos principalmente. E dentro desse diálogo, o que a gente precisa avaliar é se houve alguma concessão, se houve alguma promessa, se houve algo no sentido de retirar direito da população, de não fazer um projeto que fosse popular, e não foi isso que aconteceu, né? Esses setores entraram em contato para que houvesse essa conversa, para entender o que é o Guilherme Boulos. Muitas pessoas não conheciam o Guilherme Boulos, o índice de desconhecimento da candidatura do Guilherme era muito profundo, e esses setores quiseram abrir diálogo, né, para entender o que pensava para a cidade, entender qual era o projeto, e não houve concessão no sentido de tirar qualquer direito da população de São Paulo. Então, não vejo como algo que compromete ideologicamente o discurso que foi tomado, não compromete o projeto político que foi colocado em pauta na candidatura do Guilherme. O programa não foi influenciado em momento algum por qualquer empresário da Faria Lima, né? Então, seria perigoso se o programa fosse pautado nas questões que a Faria Lima traz, né? Que as questões que o mercado financeiro traz. Isso sim seria perigoso, mas isso não ocorreu. O que ocorreu foi um diálogo que foi convidado, inclusive por desconhecimento, em que não houve nenhum compromisso, não houve nenhum comprometimento do que nós defendíamos na candidatura. Então, não vejo isso como prejudicial, e também, com relação aos partidos, acho que parte um pouco disso. Não houve sequer compromisso com secretarias, que muitas vezes nós sabemos que acontecem durante esses processos de aliança. Então, não vejo como algo muito negativo. Naquele momento, inclusive, esses partidos que no campo nacional muitas vezes têm posicionamentos questionáveis, aqui em São Paulo nós também temos que avaliar que naquele momento eram contrários a uma nova eleição do PSDB, eram contrários ao projeto de cidade que o PSDB representava e que tinham muita convergência conosco naquele período, né? Então, naquele momento fazia sentido esse diálogo. O que nós precisamos entender não é as conversas que existem entre si, né? Tenho muitos amigos que são de direita, tenho amigos que trabalharam na campanha, por exemplo, do Márcio França, né? Somos amigos, saímos, conversamos. Isso não quer dizer que em algum momento eu vou deixar a minha ideologia de lado, que eu vou deixar o que eu defendo, que eu luto já há 14 anos de uma forma escanteada para defender o que esse partido acredita, por exemplo. Então, acho que a conversa, a existência dela ou não deveria representar algo a ser questionado, e sim o teor e o rumo que essa conversa segue. E não vejo como algo que foi prejudicial ao que nós defendíamos para a cidade, defendíamos enquanto projeto de partido, de país. Enfim, acredito que a resposta seja um pouco nesse sentido. Sim, mas assim, na maneira que você fala, me aparenta soar um pouco abstrato. Eu queria que você fosse mais concreto. Que tipo de conversa a gente teria que ter com esses setores, né, na sua avaliação? Porque esses setores têm demandas, por exemplo, que eu particularmente sou contra, né? Eu sou contra a demanda dos empresários da Faria Lima, porque é uma ameaça para os trabalhadores. E também de algumas pautas também que Rede, PDT coloca, né? Porque na verdade, são ataques aos trabalhadores. Então, que diálogo que a gente precisa ter com esses setores mais exatos? Que tipo de diálogo que aconteceu? Olha, na verdade, acho que o único tipo de diálogo que nós podemos ter é de explicar o que nós pensamos, o que nós defendemos para o país, o que nós defendemos para a cidade, para o Estado, sem comprometer nossos princípios, nosso projeto político, nossa ideia de país, de Estado e de construção do poder popular, assim, né? Acho que vai um pouco nesse sentido. Mas nós não podemos também nos olvidar, nos excusar a dialogar com qualquer setor da sociedade, né? Que porventura venha querer dialogar, sobretudo porque esses grupos podem vir a nos atacar por desconhecimento, né, do que é o nosso projeto, do que nós defendemos, do que nós queremos para a cidade, para o país ou para o Estado. Então, essas conversas partem muito disso, né, de conversar e entender o que era o Guilherme, o que era a campanha do Guilherme, o que era pensado, né,
porque havia um desconhecimento muito grande, né? E acho que toda e qualquer conversa tem que partir desse princípio, né? De que as conversas são necessárias para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Nesse sentido especificamente da campanha que ocorreu, mas que eles não firam nossos princípios, que eles não comprometam os nossos projetos políticos. Acho que é um pouco por aí que vai. Entendi. Agora saindo da questão mais polêmica, eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga essa disputa política entre os governadores e o Bolsonaro, mais explicitamente, mais explícito com Dória versus Bolsonaro. Olha, eu acho que é um pouco delicado, né? O Dória, nós precisamos lembrar que Bolsodória, né? Acho que é o primeiro ponto. Ele foi um apoiador do Bolsonaro. Ele se elegeu a partir também do apoio do Bolsonaro. Temos que destacar também que o Dória mencionava o MTST como terroristas, que nós precisávamos ir para a cadeia. Ele é um forte opositor dos movimentos sociais. Teve um discurso em 2018, principalmente, muito agressivo com relação aos movimentos sociais, de repressão, de defender a repressão dos movimentos, criminalização dos movimentos, da esquerda como um todo. Então, me parece que são faces muito próximas da mesma moeda, né? Acho que isso é importante de pontuar. Já o Bolsonaro, acho que, né, nós temos um acordo muito grande do que ele significa na política brasileira, e acredito que o Dória não está muito distante disso, né? Embora ele tente se descolar do que ele fez em 2018, do discurso que ele tomou em 2018, inclusive esses dias estava acompanhando brevemente a entrevista que ele deu para o Flow Podcast, onde ele defendeu minoria, né? Dentro da sua entrevista. Ele defendeu quilombola dentro da entrevista. E nós sabemos que é o João Dória, o que ele defende de fato, né? Então, por mais que ele queira se descolar desse projeto, a gente precisa lembrar o que é o João Dória, né? As privatizações que ele fez em São Paulo, o que ele defende de Estado mínimo, de repressão ao movimento social. Ele, na verdade, na prática, se nós pegarmos o que ele pensa e o que o Bolsonaro pensa, né, de país e de projeto, eles são muito próximos, né? O que muda um pouco é o discurso, a forma de lidar. Inclusive, o João Dória pode ser muito mais perigoso por ser mais articulado, né? A gente também precisa lembrar essa questão, mas não vejo como pessoas, como campos muito distintos da política brasileira. E, obviamente, que também, mesmo nessa tentativa dele de sair como salvador da pátria, né? A gente precisa destacar que os despejos aqui em São Paulo continuaram, que os hospitais de campanha não estavam nas periferias, que faltou oxigênio justamente em hospitais da periferia, né? Então, nós precisamos lembrar também a condução do João Dória frente à pandemia, que também foi desastrosa, né? Essa questão da vacina foi uma forma que ele tentou de se alavancar para a presidência da República e que ele tenta, até o momento, se colocar como um candidato viável à presidência no ano que vem. Então, essa disputa, na verdade, não consigo ver como proveitosa para nenhum dos lados, né? Eu acho que nós precisamos ter uma candidatura e um projeto político minimamente progressista que se coloque em pauta no próximo ano, e que não seja nenhum dos dois, porque os dois serão trágicos em todos os aspectos e na mesma medida para a população brasileira. Sim, você falou de candidatura, né, para 2022. Hoje a gente sabe que existe um debate dentro da esquerda entre, né, esperar para 2022 para tirar o Bolsonaro ou tirar o Bolsonaro para agora. Eu, particularmente, eu acho que, na verdade, era para tirar o Bolsonaro para ontem, né? Porque enquanto a gente conversa aqui, né, não sei, quando a gente bate esse papo aqui, infelizmente, vai ter uma pessoa morrendo, né, de Covid-19. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como que você enxerga esse debate, qual que é o posicionamento de vocês? Olha, nosso posicionamento, na verdade, é de que a prioridade 1, 2 e 3 hoje é derrubar o Bolsonaro. Se a gente puder derrubar o Bolsonaro amanhã, o Bolsonaro vai cair amanhã, né? Isso não é nenhum objeto de debate interno nosso, da Revolução Solidária, é consenso.
dentro do nosso movimento de que a prioridade hoje é derrubar o Bolsonaro, né? Como a gente já havia conversado brevemente, a gente não pode falar de projeto de futuro se não tiver um futuro, né? E o Bolsonaro hoje significa um risco de que não haja futuro. Então, a derrubada do Bolsonaro é fundamental por isso, né? E campos da esquerda, infelizmente, enxergam que apenas é necessário fazer um desgaste, que desgastar o Bolsonaro para se colocar como viáveis no próximo período. Só que, enfim, né, que país nós teremos em 2022, né? Qual será o grau de fome que teremos no Brasil em 2022, de desemprego que teremos, de desalojados, desabrigados e desalentados no país. Então, assim, a derrubada do Bolsonaro é fundamental e nosso pensamento hoje é apenas esse, né? Obviamente que temos o Congresso do Partido, temos que fazer nossas lutas territoriais, construir o nosso movimento, mas nossa prioridade hoje é derrubar o Bolsonaro, né? Isso a gente tem bem claro. Temos participado de todas as articulações, todas as manifestações, temos insistido fortemente com que todos os membros da Revolução Solidária compareçam, e temos comparecido em peso em todas as cidades que estamos, e construído atos em cidades que não existem outras forças a não ser a Revolução Solidária, ou que a Revolução Solidária acaba sendo a força de esquerda majoritária. Então, hoje nossa prioridade é pela derrubada do Bolsonaro. Sim, então aí vai outra questão, um pouco não, uma questão mais polêmica, em relação à questão, né, de uma discussão que teve entre os setores da esquerda em torno da candidatura para presidente, em torno da candidatura para governador. Eu sei que existe um debate entre o PT e o PSOL, né, de quem vai ser cabeça de chapa para governador, quem que vai ser cabeça de chapa para presidente. Você não acha que esse debate ainda é muito cedo perante tudo que está acontecendo no país, que o debate prioritário não teria que ser, né, organizar a luta? Olha, eu concordo, acho que o debate prioritário é, de fato, organizar a luta. E, na verdade, eu lamento que que a esquerda tenha dado essa dimensão para essas questões que estão postas. Obviamente, o Guilherme se colocou como um possível candidato a governo do Estado, mas o que a gente precisa lembrar é que a Revolução Solidária hoje não trabalha apenas em prol dessa candidatura, né? Inclusive, nós trabalhamos muito mais hoje pelos atos do Fora Bolsonaro, pelo Congresso do PSOL, que é muito importante para nós, é importante para o partido, é um momento fundamental para as diretrizes que serão tomadas no próximo período do partido. E, na verdade, todos os nossos esforços estão sendo voltados para isso, né? Pouco do que fazemos é com relação à candidatura do Guilherme, pouco ou quase nada, sendo bem sincero, né? Então, na verdade, por mais que haja essa colocação, por exemplo, do Guilherme à candidatura ao governo do Estado, essa dimensão que o debate em torno disso tomou, na verdade, eu enxergo de uma forma desnecessária, né, para o momento. É natural que essas pessoas se coloquem como candidatas, né? A candidatura não se constrói apenas em agosto, setembro, quando nós estamos às vésperas das eleições. As candidaturas elas precisam se viabilizar, então é natural que hajam pessoas se colocando como possíveis candidatos, como fez o Guilherme, como o PT está fazendo com o Haddad, com o Lula, como o Ciro está fazendo, enfim, como todos os políticos brasileiros estão se colocando, mas esse debate, na verdade, as pessoas que estão fazendo, os movimentos que estão fazendo como prioridade, eu vejo como um pouco equivocados. Acho que vai um pouco nesse sentido. É natural que essas pessoas se coloquem como candidatos, porque o processo de viabilização de suas candidaturas não é feito em cima da hora, mas a nossa prioridade hoje é o combate ao governo Bolsonaro, a nossa articulação política para que isso ocorra, e também o crescimento da Revolução Solidária, o enraizamento nas periferias, e é isso que a gente faz no dia a dia, né? Então, acho que vai um pouco por aí. Uma coisa que me chamou a atenção, o Guilherme Boulos, né, lançou sua pré-candidatura para governo do estado, né, de São Paulo, né? Hoje, né, com a saída do Freixo no PSOL,
eu vejo que ele é a maior figura pública do partido. Contudo, ele vai ser candidato a governador. Quem que o pessoal tá, qual que é a discussão para presidente dentro do PSOL? Se vai lançar uma candidatura própria ou se vai apoiar a candidatura do Lula? Olha, na verdade, essa discussão não foi feita de fato no PSOL, né? Acho que é importante pontuar isso. Essa discussão ela não foi concretizada. Para explicar o processo, existe um pré-candidato já hoje no PSOL, que é o Glauber Braga, que se colocou como pré-candidato, e inclusive antes do Guilherme se colocar como pré-candidato a governo, enfim, dentro de todo um contexto que foi anterior a tudo isso, né? Então, o PSOL tem um pré-candidato de um setor específico, né? Que não representa, na verdade, o debate do partido e um acúmulo do partido, né? Porque o partido ainda não debateu isso, de fato, né? O único debate que houve sobre esse tema foi justamente no último Diretório Nacional, antes do processo congressual, de que sobre a pré-candidatura do Glauber Braga ou não. E o Diretório Nacional, acertadamente, entendeu que não era o momento de fazer esse debate, né? Que o momento era de fazer a luta pelo fora Bolsonaro. O PSOL tem tido um papel fundamental dentro da construção dos atos pelo fora Bolsonaro. Os movimentos, as correntes do partido têm participado ativamente para que isso ocorra. Muitas figuras do PSOL estão tendo destaque dentro desse processo, dentre as quais o Guilherme. Então, nós enxergamos que não é o momento ainda de definir o que será feito em relação à candidatura presidencial. Obviamente que o nosso campo, o Movimento Revolução Solidária, o Movimento por uma Revolução Solidária defende uma candidatura que seja unitária do campo progressista e da esquerda brasileira para combater o bolsonarismo, né? Porque não é necessário apenas, não é possível apenas a derrubada do Bolsonaro de uma forma apertada. Nós precisamos ter uma vitória acachapante sobre o Bolsonaro para derrotar o bolsonarismo, para fazer a direita fascista brasileira recuar, né? Então nós defendemos uma unidade da esquerda, mas esse debate não está colocado ainda, na verdade, né? Inclusive nós estamos tendo esse debate hoje no Congresso do Partido, em que nós defenderemos se haverá um posicionamento do partido em lançar uma candidatura própria, se nós defenderemos uma unidade no campo da esquerda, e isso está sendo colocado de forma gradativa dentro do partido, dentro do processo congressual que nós estamos inseridos. Então, assim, não há nada cravado dentro do partido, esse diálogo não avançou ainda até o momento. O único acúmulo que nós temos é de que a candidatura do Glauber Braga se deu de uma forma precipitada e que nós não vamos lançar um pré-candidato faltando 2 anos, praticamente 1 ano, praticamente, para a eleição presidencial. Nós temos ainda que ter um acúmulo e o nosso campo específico defende a tentativa de criação de uma unidade na esquerda para a disputa do pleito presidencial. Mas esse debate ainda não avançou dentro do partido e é por aí. Como que tá os debates, o Congresso do PSOL? Olha, na verdade, nós tivemos para ser bem sincero, é um processo congressual muito diferente de tudo que nós vimos até hoje, né, que está se dando por meio de plenárias online, que dificulta a participação das pessoas, o debate fica um pouco limitado, mas tem sido bastante proveitoso, né? Nós tivemos um acúmulo bem bacana dos debates que foram feitos. Nós hoje estamos no meio da votação dos municípios. Aqui em São Paulo, nós tivemos no último final de semana as eleições de Taboão da Serra, Santo André, inclusive elegemos como presidenta do PSOL de Santo André a Andréia, que é uma companheira do MTST que veio das ocupações, dos barracos de lona, uma mulher periférica, que foi muito significativo. Teremos ainda votações em cidades muito importantes brasileiras, em capitais, como São Paulo, que nós teremos a votação no dia 21 e 22, e após isso teremos os debates estaduais e o debate nacional, né? O debate tem sido proveitoso, nós estamos expondo, né, as diferenças de pensamento que existem dentro do partido de uma forma democrática, e o processo. E agora estamos nessa fase de averiguar qual será o rumo do partido, o rumo que o partido tomará democraticamente através do voto, né? Ainda não tem
nada definido, ainda estamos na metade desse processo, né? Ainda temos mais 2, 3 semanas de votações e muitas cidades com uma base do PSOL muito forte ainda não foram às urnas. Então, ainda não dá para definir qual será o rumo do partido no próximo período. Mas o processo tem sido muito bacana, tem sido proveitoso e dentro dos limites democráticos que o partido defende e comporta. Sim, agora indo para a questão das demissões, né? Além da pandemia, as demissões têm sido uma enorme dor de cabeça, né, para os trabalhadores. O que a Revolução Solidária defende sobre esse tema? Na verdade, assim, nós não temos um acúmulo específico sobre esse tema, né? Sobre uma possível solução imediata para essa questão, né? Nós precisamos ainda avançar nesse debate, mas, obviamente, que muitas medidas que deveriam ter sido tomadas do governo federal, principalmente, mas também do governo estadual e da prefeitura aqui de São Paulo, especificamente falando, não foram tomadas, né? Nós vimos em vários países proibição de demissões, subsídios para que as empresas não demitissem naqueles momentos, naquele período, né? Porque era fundamental manter o mínimo de atividade econômica para além da garantia da saúde e do mínimo necessário à vida das pessoas, e nós não tivemos isso, né? Infelizmente, muitos países do mundo bancaram e subsidiaram para que a população passasse por esse momento de uma maneira menos arriscada, digamos assim, para suas vidas, né? Que passasse de uma forma mais digna e que não houvessem retrocessos sociais, de direitos, etc. E aqui no Brasil nós vimos que foi o contrário, né? O nosso presidente da República colocou que ou haveria emprego ou haveria combate à pandemia, ou haveria isolamento social, né? Nós não tivemos nenhuma medida que garantisse o emprego, que era fundamental, e que garantisse o isolamento social, e o Estado brasileiro deveria ter feito isso, né? Nós estamos no momento muito próximo de momentos de guerra, né? De calamidade pública muito grave, e o Estado brasileiro não subsidiou que a população pudesse ficar em casa com seu emprego garantido, com um auxílio emergencial digno, com o mínimo necessário à sua sobrevivência, né? Então, além da questão do desemprego, é importante salientar que as pessoas foram ao trabalho para não morrer de fome e morreram de coronavírus, né? E quem não pôde ir ao trabalho hoje está numa situação de fome. Existem pessoas no Brasil hoje que podem estar morrendo de fome, né? Então, acho que esse é um pouco do que nós pensamos com relação às demissões que estão acontecendo e a retomada do investimento. A gente precisa retomar o investimento no Brasil. A gente precisa que o Estado seja protagonista do crescimento econômico brasileiro, né? Não dá para acreditar que o mercado livre, o livre mercado, a livre iniciativa vai fazer com que o país cresça, com que o país invista, com que o país crie emprego, crie renda. Isso não acontece, não aconteceu em lugar nenhum do mundo, né? Então a gente defende que o Estado tenha um papel mais ativo na construção do emprego, na retomada da economia, que subsidie os direitos sociais, que subsidie as pessoas em isolamento social, enfim, parte bastante daí o nosso pensamento. Beleza. E você acha que a esquerda hoje está preparada para responder os desafios que estão colocados? Olha, na verdade, acho que essa pergunta vem até com uma resposta inversa, né? A direita não está preparada para esses desafios, A já esquerda. se mostraram despreparados. Não, sim, chegarei lá. Eles já mostraram que o livre mercado não dá conta dos desafios que foram colocados, né? Hoje, no momento, inclusive, essa entrevista que o Dória deu, defendendo minorias, ele defendeu, inclusive, isolamento social, que deveria ter uma participação do governo para as empresas não quebrarem. Então, assim, dois projetos políticos se colocaram muito frente a frente, né, durante esse período, que era um projeto do mercado, do livre mercado, e um projeto da esquerda. Então, assim, eu acredito que a esquerda está muito preparada para esse momento. O PSOL, eu entendo também que é um dos expoentes nessa luta e que também pode ser um expoente, deve ser, e nós estamos lutando, trabalhando para isso, para que seja um expoente dessa retomada dos empregos no Brasil, do combate à fome e da garantia dos direitos sociais do povo brasileiro.
ficou muito claro, muito evidente nesse período de que não existe projeto possível que não seja o nosso hoje, né, do campo da esquerda. E acho que dentro desse contexto todo, acho que estamos sim preparados para fazer esse enfrentamento, para fazer esse combate. Inclusive, acho que será desastroso se não for a esquerda que fará esse combate. Acho que nosso país vai retroceder enormemente durante esse período. E o que seria esse projeto popular? Olha, na verdade, acho que existem várias facetas, né? Mas e demandariam um tempo um pouco maior do que nós temos no momento. Mas o que a gente pode salientar dessa questão, obviamente que nós estamos num momento, primeiro, que nós devemos barrar todo e qualquer retrocesso, né? Nós temos uma luta em duas frentes hoje, primeiro pela derrubada do Bolsonaro e também para barrar os retrocessos de direitos sociais. Então, esse é a nossa prioridade 1, 2 e 3. E quando nós pensamos a médio e longo prazo, obviamente, que nós temos que viabilizar um projeto político de esquerda que seja enraizado nas periferias, que tenha base popular para fazer as pressões necessárias para as reformas que o Estado brasileiro precisa, né? Para que haja mais mecanismos de participação de movimentos sociais, de sindicatos, de organizações sociais de bairro, dentro das estruturas do Estado, que a gente consiga aprofundar os avanços, né, que foram tidos de forma muito embrionária, né? Então, retomar os programas sociais, aumentar o investimento em construção de moradia. Existem problemas estruturais no país que, assim, é um absurdo que ainda exista problema, por exemplo, saneamento básico no Brasil. Então, assim, nós temos que avançar para que esses direitos sociais, num primeiro momento, sejam garantidos, né? A gente existem crianças fora de escola, existe pessoa passando fome no país. Então, hoje, o que nós precisamos fazer é combater o bolsonarismo e evitar os retrocessos, mas, ao mesmo tempo, também construir um projeto que esteja lado a lado com o povo, que se viabilize junto ao povo para a retomada dos direitos sociais, né? Esse é o primeiro projeto, que, obviamente, que a médio e longo prazo caminhe porque a gente defende, né? Nós somos socialistas, não fugimos dessa nomenclatura, não fugimos, reivindicamos o socialismo e, obviamente, que a longo prazo defendemos que esse caminho chegue ao socialismo. Mas a curto prazo nós não podemos deixar que a população passe fome, que a população não tenha escola, não tenha um leito de hospital. Então, acho que esse projeto passa pela construção hoje de uma força que consiga dialogar com a população e que traga a população para esses espaços e para a construção de um novo projeto que seguiria mais ou menos esse caminho. Hoje nós não dialogamos com o povo, nós não estamos com muita dificuldade e acho que hoje a construção desse projeto passa por isso. Como assim esse projeto caminha para o socialismo? O que significaria caminhar para o socialismo? Olha, acho que todo e qualquer projeto da esquerda que se dê a partir de uma alcunha de que é socialista de fato, ele deve caminhar para o socialismo. Obviamente que nós defendemos, enquanto Revolução Solidária, que nenhum modelo político se encaixe essencialmente na realidade brasileira. Então, a construção do projeto socialista a longo prazo, né, vale reiterar que é algo a longo prazo, nós não entendemos que há condição de implantar um projeto socialista hoje no Brasil, porque nós sequer conseguimos eleger um presidente da República verdadeiramente socialista, por exemplo. Nós estamos muito atrás de todo e qualquer debate nesse sentido. Então, nós entendemos que essa construção de um projeto socialista no Brasil deve se dar a partir de uma experiência brasileira. Obviamente que dialogando com muitos processos políticos que se deram ao longo do mundo, mas é um projeto que está em construção, né? Não existe uma fórmula, nós entendemos que não existe uma fórmula certa para implementar o socialismo brasileiro. Nós temos que entender as peculiaridades e a natureza do nosso povo, né? E criar um projeto próprio a partir dessa concepção. Obviamente que trazendo toda a experiência, todas os êxitos que foram tidos dentro do processo histórico da humanidade, enfim. Mas nós defendemos uma construção de um projeto que dialogue, que tenha uma base brasileira.
Ô, Marcos, você falando aí, aqui de socialismo e tudo mais, né? Desde o começo da pandemia, na verdade, é mais um desabafo que eu queria ver saber qual que é a sua opinião. Eu andei percebendo que eu andei questionando se o sistema capitalista, tipo, não dá mais para se manter como um sistema vigente da humanidade. O que que você acha sobre isso? Olha, na verdade, que não dá, acho que nunca deu, né? O sistema capitalista, ele desde seu início, mostra ineficaz, não dá respostas à população, justamente porque foi feito para que não ocorra isso, né? Foi feito para defender interesses de grupos específicos das sociedades, né? E que, obviamente, estão ligados ao poder econômico, etc. Mas, infelizmente, nós estamos vendo, na verdade, um avanço do capitalismo, né? Quando nós falamos de uberização, da perda de postos de trabalho, pelo fim, pelo avanço da tecnologia também, mas também da perda de direitos trabalhistas. Enfim, o capitalismo ele está avançando cada vez mais, né? E nós temos, inclusive, que dar respostas a esse avanço. Quando a gente para e pensa, né, depois que houve a queda do Muro de Berlim, depois que as referências socialistas foram se esvaindo no mundo, nós vimos que o capitalismo avançou, né? Primeiro, com o neoliberalismo, que se deu fortemente aqui na América Latina, em praticamente todos os países, com um breve e curto espaço em que a esquerda desse país se colocou no poder, mas que muitas sofreram golpes, né, no último período, e que estão cada vez mais caminhando, né? O projeto capitalista ele se modulou, né? Ele avançou, ele possui características fascistas em grande medida e de quase nenhum direito social, trabalhista. Ideologicamente ele avançou, né? Também essa ideia do seja seu próprio chefe, seja o dono de si próprio, você direciona o rumo da sua própria vida, algo que está se enraizando na sociedade, e nós não tivemos um projeto que substituiu o socialismo que nós vimos no último século, né? E que é um projeto socialista. Mas como ele se coloca em pauta? Como nós seguiremos dentro dessa nova conjuntura, né? De uberização, de diminuição, de mais precarização das relações de trabalho e de avanço do capitalismo? Isso nós não conseguimos dar resposta, né? E nós estamos avançando na construção disso. Então, de fato, o capitalismo ele nunca foi a resposta, né? Cada vez menos tem sido a resposta, mas ele está avançando, né? Ele está avançando, ele está se modulando. Opa, tem uma travada aqui, né? Estamos aqui com a entrevista com o Marcos Lago, né, integrante da Revolução Solidária, né? Pelo visto, acho que a internet dele aqui travou e em breve ele já volta para terminar, né, a explicação. Opa, voltou. Voltou. Então, Na verdade, acho que só para encerrar nessa resposta, acho que o tempo também já está ficando um pouco curto, mas basicamente acho que é um pouco por aí, né? Nós temos um sistema que nunca deu resposta, né? De fato, como se colocava, as pessoas, esse sistema produziu fome e desemprego em todos os lugares que passou, não está sendo capaz de dar novas respostas, inclusive tem avançado a fome e o desemprego. Ele não é um sistema de competição, como os capitalistas defendem, ele é um sistema de acumulação, o que é muito diferente. E nós, enquanto esquerda, temos que dar um novo projeto para disputar a sociedade, o que nós não estamos conseguindo fazer. Existem alguns pensadores, como Wallerstein, que já alertava isso no fim da década de 90, muitos pensadores também, como Boaventura, Monedero e outros, também alertam para essas questões, que nós precisamos propor um projeto socialista que seja amplamente democrático, que seja amplamente debatido e construído, que seja algo novo, né, na forma de se colocar, e acho que é por aí. sim, agora para fechar a nossa entrevista, o Marcos, né, questão do impeachment.
A gente tratou aqui um pouco, né, a questão do impeachment no começo da nossa conversa, mas tem uma questão que acho que é bastante preocupante, né, que é a questão militar, né, dentro do governo Bolsonaro, que tem uma presença muito forte, né? E se você hoje você tira o Bolsonaro, quem automaticamente assume é o Mourão, que é um militar, e os militares hoje são base do governo. Como lidar com essa situação? Olha, na verdade, eu acho que essa é uma pergunta que nós não temos uma resposta pronta hoje, né? De fato, o impeachment do Bolsonaro é um tanto quanto difícil, né? Porque, de fato, o Mourão assume, de fato, os militares terão muita força, embora já o tenham, né? Vale destacar o que aconteceu hoje do desfile, né? Das tropas em frente ao Palácio, embora tenha sido algo um pouco vexatório, digamos assim, pelas condições dos equipamentos das Forças Armadas, inclusive, mas acho que, por mais que exista esse contexto, ainda se mostra importante a derrubada do Bolsonaro e seguir na luta para que a gente consiga derrubar o direito, né? A luta não se encerra pelo impeachment do Bolsonaro. Ela, inclusive, terá que ser intensificada no próximo período, porque não basta derrubar um projeto, você tem que colocar um novo projeto de país em pauta, e é isso que a esquerda precisa fazer hoje. Entendi, maravilha. Então, acho que é isso, Marcos. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista no canal Mesa de Debates, né? Então, eu quero agradecer primeiramente por você ter aceitado o convite. Eu achei que a discussão foi muito boa, né? Acho que contribui bastante para as discussões, né? Trazer várias vertentes de pensamento dentro da própria esquerda, e é isso que o canal, né, se propõe a fazer, né, para que o ouvinte, né, possa entender quais são as diferenças entre a esquerda, né, entre os setores da esquerda, e possa fazer a experiência com as diferentes posições. Então, então acho que é isso, e passo o bastão aí para você fazer as considerações finais. Eu queria agradecer também o espaço para expor um pouco do que a Revolução Solidária, que é um movimento muito recente, pensa. Acho que o debate foi muito produtivo, inclusive para que conversemos sobre as contradições de todos os processos, né? Acho que hoje o que a gente precisa compreender na esquerda são as contradições das pessoas, as contradições do mundo, como lidar com elas e como agir a partir da realidade. E acho que as perguntas foram muito proveitosas também para trazer essas questões, para aprofundar esse debate. Então, novamente agradecer o espaço e foi uma conversa muito bacana. Então, maravilha, Marcos. Estou novamente agradecendo a você, agradecendo também a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, né? Compartilhe nas redes sociais, né? Esse vídeo e outros também, Facebook, Telegram, WhatsApp. Comentem, né, na entrevista do Marcos, em outras entrevistas, se concordam com o que o Marcos disse, se não concordam com o que o Marcos falou, vamos, né, dar continuidade a esse debate que não termina aqui entre eu e o Marcos. E também curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui!